Olá, civismo, patriotismo, bora conversar? Depois da vinheta. Oi, feliz de você estar aqui no meu YouTube, eu sou Tereza Oliveira. Não esquece, curte, compartilha, comenta e se inscreve para a gente fazer esse caminho de ida e volta para interagir. Quando eu estudei lá nos anos 60, né, a gente tinha aula de EMC, que a gente chamava, que significava Educação Moral e Cívica. Eu vou voltar bastante no tempo, jurassicamente falando, e vou lembrar da irmã Odete, que era quem dava aula de Educação Moral e Cívica. Era uma professora exigente, mas que fazia com que nós tivéssemos um sentimento muito diferente do que eu vejo hoje no jovem a respeito do país. Naquela época era muito importante que a gente fosse patriota, naquela época era muito importante que a gente respeitasse as instituições. Naquela época a gente ainda falava de respeito e respeitava, e tinha sempre alguém, sempre um adulto que fazia com que a gente aprendesse o que era respeito. Não é que mandava você respeitar, te ensinava o que era respeito. Então você aprendia e a coisa ia para o resto da vida, como foi para mim. Então é muito difícil hoje eu conseguir conviver com uma grande maioria de pessoas que nem conhecem a palavra respeito. E quanto mais nós tivermos pessoas que não conhecem a palavra respeito, não aprenderam a conhecer a palavra respeito, não aprenderam que civismo, antes de tudo, patriotismo, antes de tudo, é respeito às instituições, é respeito à Constituição Federal, principalmente, a gente vai ter altos índices de criminalidade, a droga tomando conta, ninguém respeitando ninguém, ladrão batendo em polícia, polícia batendo em ladrão, e aí por aí afora. E todo mundo achando que tem direitos, né, mas que não tem deveres. E cada um de nós brasileiros temos o dever de cumprir com nossas obrigações para poder exigir os nossos direitos. Na maioria das vezes, infelizmente, nesse país, a gente não consegue justiça. Na maioria das vezes, muitos grupos, como aquele que eu defendo, da nossa situação, por exemplo, de filhos que foram apartados dos pais, a justiça é uma coisa muito distante. Mas você pode lutar por ela, né? Então, quando você tem uma democracia por trás da tua vivência, e quando você é criado dentro de uma democracia, você consegue pelo menos lutar, correr atrás dos seus direitos. Mas eu fui criada no tempo da repressão e saí do tempo da repressão para a democracia. E eu acho que eu posso falar, sabe, sem medo de errar. Não existe sistema melhor nesse momento, desde que nós tenhamos respeito. Não existe sistema melhor, mais cívico, mais patriótico do que a democracia e do que nós lutarmos por ela. Mas tudo isso envolve a palavrinha mágica respeito. E respeito, como eu já disse no início, é uma coisa que você não aprende depois. Você tem que conviver com ele desde sempre. Isso tem que estar dentro de você. Se não estiver dentro de você, não acontece. E quando você consegue ter respeito, você consegue perceber que tudo aquilo que nós queremos de melhor para o país
passa por um civismo, passa por um patriotismo que tem na Constituição Federal o seu ponto de início, o seu start. Refazer tudo isso, embaralhar tudo isso, jogar um monte de fake news sobre tudo isso, não vai resolver. Nós vamos ficar cada vez mais embaralhados. Então a gente tem um país que hoje, inclusive, começou com um grande assalto em Araçatuba, muito sério, né? E a gente começa a ver que grupos estão praticando crimes e a segurança pública não está dando conta deles. Esses grupos são financiados pelos seus assaltos, mas também provavelmente devem ser financiados por outras pessoas. Por quê? Porque existem muitas pessoas interessadas no caos nesse país. Não adianta. Enquanto a gente não aprender a ter respeito, enquanto a gente não aprender que a Constituição de 1988 foi feita com toda a dedicação para que nós continuemos num civismo, num patriotismo, que significa respeito, nada vai andar nesse país, as pessoas vão continuar a passar fome, sabe? A desigualdade vai continuar e a gente começa a perceber nessa desigualdade e começa, sabe, a dar uma irritação, uma raivinha, vamos dizer assim, de muitos, sabe, políticos e políticas que nesse momento a vida está tudo certo, está tudo bem, tem lá o seu cartão corporativo, gasta quanto quer, como quer, do jeito que quer, os impostos, que é o dinheiro que vai para o governo, paga sua gasolina, sabe, paga sua casa, paga tudo. Mas a maioria da população está vivendo com R$1.100, está vivendo com R$0, está vivendo sem nada. A maioria da população está com conta atrasada, a maioria da população está sofrendo com o preço da energia e da carne eu nem digo. Essa desigualdade, esse abismo que nós estamos vendo, também tem tudo a ver com a falta de respeito, ou seja, com a falta de civismo, de patriotismo daqueles que a gente vota e coloca lá para nos representar. A eleição está chegando, 2022. Eu espero que você repense bem em tudo que você vai fazer, em quem você vai votar, para a gente poder mudar todo mundo, para a gente transformar esse país em respeito, em civismo, em patriotismo. Não adianta você andar com a camiseta do Brasil, não adianta você andar, sabe, balançando a bandeira do Brasil e não fazendo absolutamente nada para que essa realidade triste mude. A gente tem que mudar, mas é de dentro para fora. Até, pessoal.